rumo às eleições de 1 de outubro. Permitam, pois, que expresse, em nome do Comitê Central do PCP, uma forte saudação a todos os presentes, a todos os que no Conselho de Campo Maior estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. Uma saudação ainda para manifestar o reconhecimento pelo esforço, pela persistência, pela dedicação de todos os que continuam a intervir e a agir em defesa das populações e não desistem de lutar e de propor soluções para a defesa e o desenvolvimento da sua freguesia, do seu concelho e do seu distrito. Camaradas e amigos, um pouco por todo o país, estamos a andar para a frente, afirmando a CDU com confiança. Confiança que se expressa no facto da CDU concorrer a mais freguesias do que nas últimas eleições. A confiança e a afirmação que se estende a Campo Maior de que é possível avançar e crescer, conquistando mais votos e mais mandatos, e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Afirmação que tornará mais claro o valor da importância do poder local democrático enquanto conquista de abril e a CDU enquanto espaço de realização e transformação das condições de vida e fator de participação cívica e política de milhares de cidadãos. O que o poder local precisa é de ver recuperados os meios e condições a que tem constitucionalmente direito e não ser transformado num espaço para onde se despejam novos encargos, para onde se transferem insatisfações e incapacidades de responder a justas aspirações e direitos, como pretende o PS com os seus projetos de descentralização. Trabalho, honestidade e competência, esta expressão associada à coligação democrática unitária, traduz o percurso de intervenção que é justamente reconhecido à ação dos seus eleitos. Uma expressão que não é um mero slogan, um simples alinhamento de características presentes na intervenção, no trabalho e na gestão da CDU. Trabalho, honestidade e competência corporizam um projeto, um estilo de gestão, uma forma de exercício do poder, um conjunto de opções, orientações e prioridades que tornam a CDU uma força com presença distintiva no poder local. Ao contrário do que alguns, vendendo gato por lebre, afirmam, o poder local não é um espaço neutro de exercício do poder. Como neutras não são as suas políticas e os responsáveis que em cada autarquia as implementam. Não é tudo a mesma coisa. Enquanto os cediam ou paralisavam na aplicação das 35 horas aos trabalhadores da administração local, as autarquias e os eleitos CDU afirmavam a sua autonomia e garantiam ou lutavam pelas 35 horas. Enquanto as políticas nacionais optavam pelo caminho da privatização das águas, a CDU lutava contra tal rumo, desde logo com a ação das autarquias e eleitos da CDU. Enquanto as políticas nacionais atacavam os serviços públicos na saúde, na educação, nos transportes, na proteção social, na justiça, a CDU resistia e lutava pela sua preservação. No próximo mandato, como nos anteriores, o principal e mais importante desafio que temos pela nossa frente é justamente o de sermos capazes de fazer diferente, definir que soluções adotar e que respostas encontrar para não sermos arrastados para um quadro de políticas locais moldadas por opções e interesses dominantes ditadas pela lógica e critérios da política de direita. A opção que se coloca às populações no próximo dia 1 de outubro é eleger, dar mais força no poder local a quem resiste e combate tais caminhos, defendendo as populações, os serviços públicos e valorizando os territórios cada vez mais despidos de população. Camaradas, não ignoramos a natureza específica das eleições locais e as exigências também específicas que a sua preparação coloca. Vamos para a batalha, não separando a sua preparação da intervenção mais geral do partido, da luta dos trabalhadores e das populações, da afirmação das propostas e da política alternativa que o PCP defende.
Afirmaremos o valor do nosso projeto, das nossas propostas e soluções, suportados na proximidade com as populações e dos seus problemas, baseados numa campanha de massas que privilegiará, como sempre, o contacto direto e o esclarecimento e o apelo à reflexão a uma escolha esclarecida. Travaremos esta batalha eleitoral assumindo a identidade própria da CDU, afirmando a natureza diferenciada do seu projeto, assumindo-nos como força de alternativa, quer ao PSD e CDS, quer ao PS e ao Bloco de Esquerda. Andam para aí uns, o PS, mais particular, procurando usar como pretexto o quadro político nacional para ver se a CDU lhe emprestaria a credibilidade autárquica que não tem, como se vê pelo percurso desastroso que vão deixando em muitas das autarquias por onde passam. Andam por aí alguns outros, o PSD, mas também o Bloco de Esquerda, cada um com o seu registro próprio, mas unidos na preocupação com a influência excessiva da CDU. Ouvindo-os, percebe-se que o seu projeto para as autarquias se reduz a atacar a CDU e a retirar-lhe mandatos. Que ninguém se iluda. Menos CDU significaria abrir as portas a uma gestão que não serviria aos interesses da população. Menos CDU significaria mais espaço deixado a PS e PSD para impor as políticas locais que são muito conhecidas. Travar tais objetivos só se consegue se ninguém desperdiçar o seu voto em opções erradas ou em escolhas inconsequentes. Caros camaradas e amigos, não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção da CDU. É o país que precisa do trabalho e da honestidade e competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional. É por isso que as próximas eleições autárquicas assumem uma enorme importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta dos trabalhadores e à luta que travamos para melhorar e defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar a importância de ter esta força consequente que se congrega na CDU e de que fazem parte o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, a ID e milhares de independentes para fazer avançar a política de recuperação, reposição e conquista de direitos retirados aos trabalhadores e ao povo nos últimos anos. De facto, com a luta dos trabalhadores e o nosso decisivo papel, foi possível, nesta nova fase da vida política nacional, fazer avançar medidas de defesa, reposição e conquista de direitos que, ao contrário do que foi proclamado pelo PSD e pelo CDS, não afundaram o país, antes pelo contrário, a vida dos portugueses veio um pouco mais para cima. Ainda não é o que é justo. O que se impõe é preciso, mas os passos já dados vão em sentido diverso aos do PSD e do CDS. Só para referir alguns dos mais recentes, indissociáveis da luta e da iniciativa do PCP, registra-se a aplicação da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, que vai-se iniciar no próximo mês de setembro. O acesso gratuito aos museus e aos monumentos nacionais aos domingos e feriados de manhã e o aumento extraordinário das pensões de reforma que vigoram a partir de agora, permitindo que mais de 2 milhões de reformados e pensionistas tenham este ano um aumento, o que já não se verificava há muitos anos. Sabemos que é pouco, o PCP lutou por mais, luta que continua e que quanto mais forte for, mais rápido será a vista a sua concretização. A sua concretização. Está aqui para concretizar. Não, vamos continuar. Nós também registramos a descida do desemprego e as medidas de combate à precariedade, entre outros exemplos. Mas permitam, camaradas, que faça uma observação a propósito da descida do desemprego. A descida do desemprego, sem qualquer dúvida, que é um elemento positivo e isso não merece qualquer reparo. O que merece reparo
é que essa descida se verifique pela absorção dos desempregados em áreas de forte pendor sazonal. De facto, as melhorias na economia resultam mais do que não depende de nós, enquanto país, mas mais do que depende do exterior. Quer isto dizer que, não se podendo criticar indicadores que são positivos, não podemos deixar de anotar as fragilidades. E é por isso que insistimos que são necessárias outras opções, que é necessária a política patriótica de esquerda de que somos portadores, desde logo a libertação de Portugal das imposições da governação económica e das imposições dos partilhos da União Europeia. Temos dito, e aqui se repete, que as opções de fundo do governo PS não dão resposta às fragilidades e vulnerabilidades do país que se expressam nos planos alimentar, demográfico, energético e do ordenamento do território. Uma situação resultante de anos de política de direita que promoveu um criminoso programa de privatizações e o desmantelamento da administração pública que degradou todas as funções do Estado, que destruiu e abandonou a produção nacional, suporte de vida das populações, que levou longe o processo de desindustrialização e o declínio do setor agrícola e do mundo rural, que afetou milhares de micro, pequenos e médios comerciantes e empresários, que alimentou a desertificação e o despovoamento do território nacional. Não aceitamos que o PS e o atual governo sacudam as suas responsabilidades nas medidas que têm que tomar, mas também não aceitamos que o PST e o CDS articulados sacudam as suas pesadas responsabilidades por toda a política praticada sob sua responsabilidade. E agora têm aparecido por aí PST e PS, PST e CDS articulados a apontar o dedo acusador ao Estado que falhou. Eles, os apologistas do Estado mínimo, que tudo degradou com a sua política chamada de corte das gorduras do Estado e que foi o mais exemplo acabado dessa política de desastre nacional, nós temos a dizer, camaradas, relativamente a isso, que não foi o Estado que falhou. O que falhou foi a política de direita que o PST e o CDS assumidamente praticaram numa versão mais violenta. Sim, camaradas, a luta continua, há muito para fazer para corrigir o desemprego, à precariedade, aos baixos salários, há muito para fazer para pôr fim às carências gritantes nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, mas particularmente as dificuldades também que se enfrentam nos serviços de saúde, na educação e na segurança social, e isso só se consegue se todos e cada um derem mais força à CDU. Continuaremos, pois, a nossa luta, a nossa intervenção pela concretização de uma política patriótica de esquerda, tendo sempre presente o nosso indelével compromisso com os trabalhadores, o povo e o país. Vamos dar mais força à CDU, viva o PCP, viva a CDU! Viva!